rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Fala, amigos do rádio, espero que todos estejam muito bem. Tá pintando mais um vídeo no canal e se fala de rádio é Mundo do Rádio. Na tela vocês estão vendo, dispensa apresentações, mas eu vou falar para vocês, é o Thinel Stereo Tool 9.90. Eu costumo chamar desde então de canivete suíço do processamento do áudio. Por quê? Por conta das funções que ele oferece, das funções que ele tem e dos recursos que ele oferece para um processamento de áudio sem precedentes. Eu posso dizer com toda a propriedade que não tem processador virtual, não existe ainda processador virtual melhor do que o Stereo Tool. Eu digo a vocês com a maior certeza do mundo porque eu sei. Minha gente, esse processador, ele não é um processador qualquer. Muitas vezes as pessoas usam ele de forma errada e culpam ele, dizendo, por achismo que ele é pesado, dizendo que ele é um processador difícil, dizendo que ele é um processador que muitas vezes não traz... Mentira, é tudo mentira. Tudo que você precisar de processamento de áudio, você alcança com esse processador aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas funções já de cara que determina ele, que diz o que ele é de verdade. Por exemplo, a gente tem aqui na parte de reparos um dehammer. O dehammer, ele funciona como um noise reduction. Você coleta a impressão do ruído, você coleta aquela impressão de ruído. Depois, quando você habilita, ele remove todo aquele ruído que você tirou a impressão para ele. O declipper, ele repara o corte do áudio. Ele repara o corte do áudio. Muito usado por serviços de inteligência. Isso mesmo, muito usado por serviços de inteligência. O de Quantzer, ele aumenta a profundidade de bits. Ou seja, você ouve o áudio com uma resolução diferente. O de Lossfire, ele repara, ele é feito para criar um reparo para MP3 e MP2. E temos aqui o Noise Gate, quando você está com um cabo ruim, um ranzinho. Então você vai... Quando ele é pequeno, quando ele é muito, você tira com esse aqui. Quando ele é pequeno, você vem e aplica o Noise Gate, que é a porta de ruído. E tem muito mais coisas aqui, ó. Tem Speech Detection, que é um detector de voz. Isso mesmo, detector de voz. Qual é o processador que tem detector de voz? Para saber diferenciar ali o que é que você está fazendo no momento, se você está falando ou tocando música. Efeito Natural Dynamics. Esse efeito... ele devolve para a música as batidas naturais, o punch dela. E tem mais aqui. Phase Rotation, rotação de fase. Isso corrige erros de fase na música. Auto EQ. O Auto EQ, ele é um processo de reequalização do áudio, só que ele faz esse processo de reequalização sem comprimir o áudio. É totalmente flat. Low Level Boost, nível de grave. Reforço de nível de grave. Temos aqui o AGC. O AGC, o Automatic Gain Control, ou controle de ganho automático, é uma função de realimentação do áudio. É uma fonte de realimentação que faz com que o seu áudio ele toque sempre no mesmo volume, para evitar aquela diferenciação quando está tocando um áudio alto e de repente entra um mais baixo e fica você fica sem entender por que aquilo aconteceu. Entendeu? Então o AGC ele funciona para isso. Então ele dá aquela... Só que esse AGC, esse tipo de AGC, não é feito aqueles AGC que fica comprimindo o áudio, não. Ele fica equilibrando o volume, apenas removendo os excessos e não comprimindo de fato o áudio. Quando o áudio está baixo, ele vem para cima, mas quando o áudio está em cima, ele só remove o excesso somente, ele não comprime o áudio. Entenderam? Estéreo. Em estéreo a gente tem um filtro de correção azimuth, temos o reforço estéreo, temos o imagem estéreo, que geralmente a gente não usa. O imagem estéreo, o efeito de imagem estéreo, ele dá aquela sensação de você estar ouvindo de onde aquele instrumento foi executado, se foi executado do lado esquerdo, do lado direito, se o baterista estava aqui mais adiante, entendeu? Você consegue perceber com a imagem estéreo. Ele gera um ambiente em que você consegue detectar de onde está vindo aquele som.
ACR estéreo, ACR estéreo. Esse filtro aqui é muito bom, viu? Muito bom, melhora muito o estéreo do som. Equalizer. Com esse efeito aqui, na verdade não é um efeito, ele é um equalizador de verdade, ele é um equalizador gráfico, onde você pode desenhar aqui a sua equalização do jeito que você bem quiserem entender, ou você pode usar ele como paramétrico, onde você determina aqui, onde você utiliza-se aqui e pode aumentar a banda de frequência que você quiser sem mexer com as outras. Inclusive você pode mexer na largura da banda dessa frequência. Bacana, não é? Bass EQ Enables, Bass EQ, isso aqui é equalizador de graves, tá certo? E ele tem aqui, ele ajusta as bandas graves relativas para o topo das bandas. Aí é muito bacana esses efeitos. Multibanda, ele possui 2 compressores multibanda para que você possa melhorar as frequências do áudio. Cada um possui até 9 bandas e pode funcionar de forma digital ou analógico. Mas Emerson, digital ou analógico? Como assim? Quando ele é digital, ele tem mais volume, ele tem mais som, porém ele é mais frio. Quando ele é analógico, ele é um pouco mais baixo, a intensidade dele é um pouco menor, porém o som é mais quente. O segundo multibanda é para você fazer ajustes finos, para você fazer aquele ajuste que você não fez no multibanda 1, por exemplo, você deixou o multibanda 1 já configurado, você não quer mexer nele, mas você quer ajustar algo ali que está mexendo com você, então você vai no multibanda 2, seleciona aquela mesma banda e você faz o ajuste nela individualmente, entendeu? Absolute Highs. Absolute Highs são efeitos de agudo, já está dizendo, Absolute Highs são altos absolutos, altos agudos, agudos absolutos. E também temos um exciter aqui. Filtro de passagem de banda. É um filtro de passagem de banda muito importante. Essa função ela é muito importante. Porque os ouvidos humanos eles só conseguem captar áudio de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, se eu quiser fazer um corte nas frequências do áudio abaixo de 30 Hz, é só eu habilitar isso aqui. Se eu quiser mais do que 30, eu vou, mexo, deslizo aqui, tá vendo aqui que do lado do ponteiro do mouse tem um slidezinho? É só eu mexer, deslizar e eu vou deixar na frequência que eu quero. Se eu quiser fazer um corte em 40 Hz, é só eu deixar isso aqui em 40 Hz, tá vendo aqui, ó? 40 Hz, e eu tô cortando 40 Hz. A mesma coisa aqui, se eu quiser diminuir para 18.000 Hz, se eu não quiser até 20K, pronto, eu também posso deixar aqui em 18 e a partir daí de 18K só vão passar as frequências graves. Compressor de banda larga. Esse compressor é muito importante porque esse sim, ele comprime o áudio. Muita gente costuma falar de processador e compressor como se fosse a mesma coisa. O processador, ele envolve uma cadeia de efeitos. Ele mexe na dinâmica do áudio de uma forma diferente. Já o compressor, ele comprime o áudio, ou seja, ele deixa o áudio de uma forma uniforme. Vocês já pegaram um compressor aí no SoundForge, no Reaper, no Samplitude? Já viram como é que funciona? Ele não faz aquela compressão, quando você aplica, ele não deixa seu áudio todo igual? Então é isso que esse compressor faz. Ele deixa seu áudio uniforme, ok? Bass já tá aqui, é uma cadeia de efeitos onde são somente efeitos de grave, Immersive Bass, Immersive Bass, True Bass, Bass Exciter e Bass Clipper. Todos são efeitos de grave. Aqui temos um limiter, um hard limiter. Esse hard limiter ele remove aqueles picos do áudio, ele remove os picos do áudio, ou seja, quando seu áudio começa a bater lá em 0 dB, você habilitando isso aqui, ele vai bater, mas não vai ficar, ele vai bater e vai voltar, porque ele elimina, tá vendo aqui o nome aqui? Final Peak Remover. E aqui ele dá uma otimizada no áudio para compressão sem perda, certo? Aqui temos o clipe simples. Esse clipe simples, ele é importante. Só que quando você habilita o clipper avançado, o que é que acontece? Automaticamente o clipper simples ele é desabilitado. Ele tem a função também de habilitar a redução do uso de CPU. E aqui
dentro desse loudness aqui é por onde o clipper avançado se orienta. Se você, mesmo que você dê o maior volume que você quiser aqui extra, se você no Simple Clipper você tiver em 90%, ele não vai passar de 90%, o volume vai ficar naquela constância ali, entendeu? Então é isso. Aqui também temos, entrar aqui, FM Transmitter. Isso daqui é para você gerar som estéreo MPX, processar som para AM, analisador FM 2 vezes, debimp. Debimp é um processador de dinâmica para microfones. Nele você já vê que tem um tipo de processamento independente, ou seja, você tem um de-hammer também, você tem um AGC, você tem mais um multibanda aqui, certo? Você tem um multibanda aqui, você tem um compressor de banda larga, você tem um noise gate para microfone, já tá dizendo aqui, mic noise gate, ok? E você tem um console virtual. Isso aqui é para processar a dinâmica do seu microfone, dos seus microfones. Você não vai usar somente um, você vai usar vários microfones, ok? Então é isso, certo? Por isso que eu falo que esse processador, ele não deve nada pra ninguém, ele não perde pra nenhum desses aí. Emerson, porque você não faz uns presets aí, não mostra uns presets pra gente? Queridos, eu não uso preset, eu crio meu ajuste com base na proposta, no que o cliente deseja. Quando eu vou implantar um processador para um cliente, quando eu vou ajustar o Stereo2 para um cliente, eu pergunto para o cliente qual é o objetivo dele em usar o Stereo2, porque muitas vezes ele quer algo ali que eu nem preciso usar tudo isso aqui, certo? Eu nem preciso usar tudo isso dependendo do que o cliente precisa. Áudio para rádio não precisa ter excesso de grave. Áudio para rádio não precisa ter excesso de agudo. Não precisa o som bater feito paredão de som. Rádio não precisa de distorção harmônica. O FM ele já é analógico, ele já tem essa distorção natural. Se você empurra, isso mesmo, você empurra ali uma distorção harmônica para ele, vai ficar feio demais. Mas tem gente que não entende isso, fica por aí querendo mostrar que sabe alguma coisa. Quem tenta mostrar demais é porque não tem segurança daquilo que sabe. Conhecimento nunca é demais. Eu tô sempre aprendendo, eu aprendo com o que eu trago aqui para vocês. E eu não trago como professor de vocês. Eu trago como se fosse para alguns amigos, como se eu estivesse conversando com vocês dentro de um estúdio de rádio, como se a gente estivesse trocando ideias. Eu não quero saber mais do que vocês. Eu quero saber o que eu sei, o que eu busco, o que eu procuro entender e o que eu busco de conhecimento. Só que todo dia há uma coisa nova e se eu não me atualizar sobre isso, eu acabo ficando para trás. Então é isso que eu faço. Eu não preciso, eu também não tenho tempo porque eu trabalho. Então não dá tempo de eu ficar constantemente em frente a um computador tentando mostrar que eu sei, que eu entendo sobre os efeitos que a gente tem disponíveis no Stereo2, tá certo? Então eu espero a compreensão de todos vocês. Obrigado por assistirem o vídeo. Se desejarem consultoria, vocês podem entrar em contato comigo por 3 números diferentes, tá certo? É o 81998387069, esse é o principal. Eu tenho um número que eu uso para assuntos de estúdio, para gravação, para produção, é 819-8405-1709. E o meu número pessoal, o número do Emerson aqui é o 81988602597. A maioria do tempo eu tô com esse contato, então eu respondo mais rápido por ele, ok? Um abraço para vocês, fiquem em paz, Deus no controle de nossas vidas e até qualquer hora com mais um vídeo aqui no canal. Eu aqui, fui! Mundo do Rádio, o canal do Emerson. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio.